Sejam todos muito bem-vindos a esse primeiro congresso Fultoshin, organizado pela editora Molokai, que gentilmente me convidou para fazer parte disso, talvez muito mais pelo meu empenho em divulgar autores, obras, o pensamento de pessoas que eu considero absolutamente magistrais, né? E talvez adivinhando um pouco essa minha inclinação em cultivar a excelência, um belo dia, a editora Molokai me mostrou as obras do Fultoshin, algumas, né? Inicialmente o livro chamado Justiça e Caridade, que apresenta algo semelhante ao que o Chesterton apresenta como distributivismo, né? Naquele um esboço de sanidade, mas da perspectiva da doutrina social da Igreja, ou seja, apresenta a doutrina social da Igreja como um caminho muito mais certo, muito mais razoável, muito mais racional do que as promessas insanas da tradição liberal, por um lado, e da tradição igualitarista ou comunista, por outro. Inicialmente essa obra, e depois uma que eu considero magistral e que eu simplesmente vou tentar recomendar aqui por meio dessa palestra. Eu vou tentar dizer aqui por que é uma obra tão importante para a gente conhecer, né? Por que ela é tão importante para todas as pessoas que querem compreender o que é que está acontecendo com o mundo e por que é que a gente tem a sensação de estar perdido num abismo. Cada um de nós é como se a gente estivesse no fundo de um abismo tentando acenar ou gritar para a pessoa, mas ela está num outro abismo. E aí a gente não consegue nem tocar ela com a mão, nem alcançar ela com a nossa voz. E tudo o que resta são gritos que se encontram, mas que não se compreendem. Ou seja, um conjunto infinito de poços de onde emana pura irracionalidade. Essa é a sensação que a gente tem quando a gente para pensar e olha ao redor e fala onde a gente chegou. Isso é muito importante a gente entender por que a gente acabou vivendo dessa maneira. Por que é que as pessoas realmente entendem que essa ideia subjetivista de que a gente não pode entender o mundo, de que é impossível para o homem conhecer as coisas como elas são, por que é que a gente chegou até aí? Como que isso acabou atingindo tanta gente, né? E de que maneira que torna o mundo um lugar insano. Insano porque feito de uma série de abismos que emanam, de onde emanam delírio, né? Essa é a impressão que a gente tem. Tanto que eu demorei muito para entender porque é que a minha obra favorita era o Don Quixote. E quanto mais eu ia lendo os filósofos modernos, mais eu ia entendendo por quê. Porque o Don Quixote é como alguém que tenta de alguma maneira salvar a alma de um universo delirante, só que ele enlouquece por sua vez, né? E ao mesmo tempo é uma obra que retrata incrivelmente bem essa condição do homem separado, como que separado da realidade, né? É como se o homem e a realidade fossem mundos separados, mas que convivessem. E aí, quando você tem uma tendência ao riso, né, como Demócrito, por exemplo, você pode fazer disso uma sátira. Mas mesmo essa sátira vai ser dramática, né? Dramática e tocante como são ali os 2 volumes do Don Quixote, deixado por Cervantes. Eu li essa obra jovem, mas eu nunca parei de pensar nela, né? E eu li muitos pensadores modernos. Eu comecei a minha vida estudando a filosofia moderna. E toda vez que eu olho os diários, né? Diários são aqueles cadernos de notas em que a gente realmente é sincero, absolutamente sincero, né, com o que a gente está escrevendo. A gente não está numa apresentação, a gente não está num seminário, a gente não tem a preocupação com o próximo, a gente só está tentando entender o que se passa na nossa própria consciência, né? Por isso que os diários são um exercício tão importante. E em todos esses diários existe a mesma angústia quando eu ali tento compreender para onde nos levam os problemas abertos pela modernidade. E isso foram muitos anos, assim, muitas noites em claro, né?
até que eu comecei, finalmente, a conhecer alguns outros autores, pensadores, algumas outras maneiras de raciocinar que realmente mostram que esse abismo aberto por esse modo de pensamento, ele, na verdade, só se resolve quando a gente recorre a um outro tipo de pensamento. E aí, de repente, quando eu conheci o Gustavo Corsão, que é um autor também extraordinário, e ele diz, a filosofia moderna ela tem, digamos assim, uma índole nominalista. Aí comecei a entender as coisas e, de repente, me cai na mão essa obra aqui, né? Corajosamente traduzida pela Molokai. E eu digo corajosamente porque ela é uma obra difícil, ela é uma obra muito difícil para quem não tem um pouco de familiaridade com a filosofia moderna, mas, ao mesmo tempo, ela é profundamente generosa, porque ela recompõe os dramas da filosofia moderna, né? Ele começa abordando o problema, né, da inteligência e de Deus, né, na filosofia moderna, na obra do Bergson, que é icônico para se expor o problema para o qual ele alerta, né? Mas, ao expor ali a filosofia do Bergson nos primeiros capítulos, nós começamos, que já lemos um pouco da filosofia moderna, percebemos que ele escolhe o Bergson, ele poderia ter escolhido outro nome, mas o Bergson abrange o que está em muitos autores, e a gente começa a perceber problemas que a gente viu em Descartes, problemas que a gente viu nos ditos empiristas ingleses, depois nos ditos sensualistas franceses, né, do século XVII, no século XVIII, no idealismo alemão do século XIX, e a gente começa a perceber, né, que realmente há algo em comum nisso que a gente chama de filosofia moderna, e esse algo em comum tem como cerne uma nova noção de Deus, como diz o Futoshin, já apresentando, isso foi sua tese de doutorado, né? O padre Paulo Ricardo, naquele vídeo maravilhoso em que ele apresenta o Futoshin pra gente, daquele jeito especial dele, né? Ele conta, né, que na biografia do Futoshin, ele não só foi aprovado, né, teve essa tese de doutorado que ele escreve assim, antes dos 30 anos. Então o Futoshin é uma inteligência absolutamente extraordinária. É um homem fora de série. Tá? E ele não só recebeu a sua aprovação por essa tese de doutorado com distinção, nem com louvor, mas assim, foi tão espetacular que serviram champanhe, né? Que era quando era absolutamente magistral o trabalho. E ele mesmo conta isso com certo orgulho, né? É um homem profundamente inteligente, mas profundamente inteligente, contudo, de uma inteligência sem soberba. Nós temos inteligências magistrais ao longo da filosofia moderna, mas essas maiores inteligências vêm também acompanhadas de soberba. E aí eu me pergunto, será que é por isso que não conseguiam resolver os problemas que eles próprios abriam? Me parece. E essa tese do Futoshin, ela se destaca por um aspecto. Essa inteligência magistral vem embebida de caridade, de amor, né? de realmente e compreender a dimensão do amor de Deus por nós e ter dentro de si aquele amor ao próximo, né? Que tem um vídeo do Futoshin tão bonito que ele fala sobre os 3 tipos de amor, né? O Eros, a Filia e a Agape, né? São as 3. E ele distingue muito bem. Então, esse amor ao próximo, esse amor à humanidade, que é a Filia, ele exprime por meio dessa obra. Porque ele analisa esses pensadores que fizeram uma confusão enorme e jogaram a si próprios e o mundo que os segue, né, nesses abismos separados, esses abismos apartados, ele analisa esse pensamento com aquela generosidade necessária para compreendê-lo antes de dizer, olha, eu acho que falta esse complemento para você sair do buraco. É muito engraçado, né? Porque quando eu tô lendo essa obra ainda, tá? Ela é uma obra que cada capítulo que você lê, você quer ler 3, 4, 5 vezes novamente.
É uma obra que você pode passar um ano todo lendo e que ela vai marcar a sua vida, porque ela te ajuda realmente a compreender a essência do problema, né? E ao longo, né, dessas leituras, a impressão que eu tive, também assistindo algumas daqueles programas que o Fulton tinha na TV americana, e aí a gente encontra no YouTube aqueles discursos dele maravilhosos, né? Acho que o meu favorito foi um chamado O Humor Divino, é um negócio espetacular. Mas assistindo aqueles vídeos, aqueles programas que em 20 minutos, 25 minutos, ele falava de coisas vitais, entremeados pelas piadas que faziam com que, claro, as pessoas relaxassem, se abrissem para a mensagem final, né? Assistindo aqueles programas, eu me dei conta, eu falei, caramba, basicamente, na vida do Fulton Sheen, ele demonstra o que a gente perdeu com a tal da modernidade, mesmo com a filosofia moderna. O que a gente perdeu, inevitavelmente, foi a igreja como educadora. Foi isso que a gente perdeu. E quando a gente lê... Veja, vocês já repararam nos palestrantes todos que a gente tem hoje em dia? Todos essas pessoas, muitos deles professores de filosofia, né, que se apresentam como conselheiros, que se apresentam como aqueles que darão a palavra. Na verdade, isso é a usurpação do lugar que sempre foi do padre. A homilia, ela aparece nas tais das palestras filosóficas como uma maneira secular de falar de coisas eternas, mas tem um problema. A soberba sempre vem junto. É difícil você achar alguém que fale, mas fale sem soberba, fale com mais amor do que orgulho. Isso é difícil. Agora, a igreja como educadora exigia isso daqueles que estavam aqui representando, né, o aprendizado que cabe a cada um de nós encontrar nesta nossa breve vida, nessa passagem. E nesse sentido, cada vez que eu vi o vídeo do Fulton Sheen e cada vez que eu leio o capítulo, eu falo, caramba, a gente perdeu a igreja como grande educadora. E aí nessa tese, a gente encontra exatamente essa tese de doutorado, exatamente essa atitude. Aqui, nessa tese, a gente não tem simplesmente uma consideração brilhante, né, deste problema, desses problemas combinados, né, que é a noção de Deus e a noção de inteligência na filosofia moderna, que abrem esses problemas, né? Na verdade, o anti-intelectualismo da modernidade anda ao lado, né, de uma noção de Deus que é um Deus muito estranho, né? Um Deus imanente, um Deus que está nas coisas, um Deus que é movimento. É uma noção absolutamente distinta da original. Se você entende Deus como a perfeição, aquele que cria, dá origem às coisas e concebe tudo que existe de maneira perfeita, isso vai andar junto com uma noção de inteligência que gentilmente concede ao homem, por ele não ser apenas carne, mas ser também espírito, ter algo de Deus dentro de si, concede ao homem a possibilidade de unificar na inteligência a ordem do mundo. Mas é isso que a filosofia moderna deixa de lado. A inteligência é como que repudiada. A noção de inteligência é algo extraído do caráter perecível das coisas, do caráter transitório das sensações, do caráter fragmentário das percepções. E a inteligência, ela é extraída de tudo aquilo que qualifica os sentidos. E aí a gente perde a inteligência como graça que permite ao homem unificar na sua inteligência a ordem do mundo. E aí realmente ser capaz de conceber o bem supremo, né? A perfeição, aquilo que emana diretamente de Deus. Então veja, a filosofia moderna, ela nos aparta da possibilidade do horizonte comum, de
da noção de bem, e mais do que isso, de uma noção de nós mesmos que nos afaste da ideia de que somos desprezíveis. Então a filosofia moderna ela acaba a falta de generosidade, vê como a gente perde quando a gente recusa, né? Porque os filósofos modernos recusam a igreja como educadora. Eles recusam a escolástica, eles recusam o sistema escolar maravilhosamente erigido pelos jesuítas, eles recusam trívio e quadrívio. É um longo percurso. Eu estudei muito a enciclopédia do século XVIII, que está na origem, inclusive, dos sistemas educacionais atuais. E tudo ali que formou, inclusive, aqueles homens, todos eles foram formados pelos jesuítas, é recusado. E aí a gente percebe essa decadência. Decadência, né? Por quê? Porque quando você não tem a noção exata e correta da inteligência como algo capaz de unificar, né, de dar unidade ao que aparentemente é transitório, quando você não tem isso mais, tudo vai se fragmentando. Os conhecimentos se fragmentam, né? A relação entre moralidade, entre agir bem e aquilo que se conhece se fragmenta. As instituições, o trabalho e o seu modo de ser e o seu caráter se fragmentam. É um grande mosaico que estilhaça, né? E é engraçado, né? Se a gente compara, inclusive, o que são os mosaicos, ou mais, aqueles, sabe, os mosaicos bizantinos, aqueles lindos. O que são os mosaicos bizantinos, né? Por isso que a gente percebe que o que é a noção de inteligência real, aquela que o realismo tomista, que é o modo que o Fulton caracteriza como ultramoderno, porque ele está acima do tempo, ele corresponde a qualquer momento, qualquer momento em que o homem pense, né? Esse ultra-realismo que é a filosofia do Tomás de Aquino, né? O tomismo é para ele a grande, não a arma, mas o grande universo por meio do qual ele consegue responder aos problemas abertos pela filosofia moderna. Dizer, olha, veja, a crítica que é cabível fazer à noção de inteligência e de Deus legadas pela modernidade é tal por esta e esta razão. E esses princípios ele vai buscar no edifício que é o tomismo, né? Que é, na verdade, uma filosofia que celebra o intelectualismo, a dignidade do intelecto, a dignidade do homem a partir do momento que ele é sim capaz de, em sua inteligência, compreender a ordem do mundo e simplesmente observando a realidade, se deixando guiar por ela, né? E os mosaicos bizantinos, como eu dizia para vocês, ali, essa mesma concepção de inteligência que a gente encontra em Tomás é como se ela estivesse ali, prefigurada. O que a gente tem? Uma infinidade de partes brilhantes que se recompõem numa imagem plena de sentido. Imagem essa que nos reconduz a algo de perfeito. Então, eu peço para vocês que vocês olhem para um mosaico bizantino e percebam que, ainda que a realidade seja feita por partes, a inteligência é capaz de recompor a sua unidade. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque isso mantém a dignidade do homem preservada, né? E ao se fazer o elogio da dignidade da inteligência, e não rebaixar a inteligência, rebaixar o homem, rebaixar Deus, tudo como algo transitório e absolutamente incapaz de refletir ordem, né? Quando você mantém, você também acena ao homem para que ele não degringole. Então, é daí a profundidade de você compreender a profundidade desse problema, né? Percebam para onde ele leva quando você deixa degringolar. Onde é que a gente chega?
É muito engraçado porque quando a gente tem ali na Montanha Mágica, né, todas as discussões, a Montanha Mágica, que é uma obra sobre o que foi a filosofia moderna, né? Vocês lembram como é que acaba? Acaba num... Caramba, é uma obra fantástica. Ela acaba no campo de batalha da Primeira Guerra. É ali que nos leva todo aquele sonho, né? E o Thomas Mann, ele diz, para onde nos levará esse sonho? O sonho todo da filosofia moderna, das filosofias modernas, para o campo de batalha da Primeira Guerra, né? Enfim. E aí, então eu na verdade, o meu único objetivo aqui nessa palestra é convidar vocês a acompanharem de que maneira brilhante que o Fulton Sheen nota o grande problema da filosofia moderna. E são muitos filósofos modernos, né? Alguns magistrais, então você percebe o quão inteligente ele foi de conseguir fazer essa síntese, né, nessa sua obra de doutorado. E ele realmente percebe que o problema, e veja, eu vou apresentar para vocês o problema que eles põem, o problema a partir do qual se formula a sua tese de doutorado, né, que é uma crítica à noção de Deus e de inteligência na filosofia moderna à luz da filosofia tomista, à luz do tomismo. Mas eu queria que vocês entendessem esse problema, porque o primeiro passo para você ser capaz de acompanhar, né, um autor de grande envergadura intelectual, como é o caso do Fulton Sheen, é você compreender e reconhecer bem o problema que ele identifica. Tá? Então, o objetivo dessa palestra é tentar apresentar para vocês o problema. Primeiro, fazendo um breve resumo do que está na formulação dele próprio nessa obra. E segundo, lendo para vocês uma parábola que eu escrevi para tentar tornar um pouco mais palpável esse drama, né? Esse drama aberto aí por essa redefinição de duas noções tão fundamentais, Deus e inteligência, pela filosofia moderna. Né? O Fulton Sheen, ele diz ali na introdução que a filosofia moderna ela dá nascimento a uma nova noção de Deus. Só que é uma noção que acaba fazendo com que o homem usurpe o trono da autoridade de Deus. Então, esse problema é grave. Por quê? Porque a natureza divina não é mais a eternidade, sim um devir. Em Spinoza, a gente percebe bem isso, né? Deus ou a natureza? Deus e natureza se equivalem. A gente tem a filosofia chamada da imanência. Né? E Fulton Sheen diz, né? No princípio não era o verbo, mas no princípio era o movimento. É assim que os modernos têm noção, que redescrevem aquilo que a gente entende por Criador, por origem de todas as coisas, por ordem suprema do universo, por bem supremo. O Deus não está na origem para eles, mas na evolução final do universo. E diz o Fulton Sheen, a perfectibilidade do homem implica a manifestação do divino, ou seja, cabe ao homem buscar a perfeição, criar a perfeição, fazer com que a perfeição surja. E o dia que essa perfeição surgir, chegamos ao tal do horizonte. Mas é algo que cabe ao homem fazer. E isso é uma coisa temerária, por quê? Porque o homem não tem referências. O homem não tem referências. Aí vocês acham que por que é que surge totalitarismo? Né? Veja, um homem que não tem referência de perfeição, mas se incumbe da tarefa de trazê-la ao mundo, o que é isso? Vocês lembram? Já falei do Thomas Mann da Montanha Mágica, agora eu falo do Fausto, Dr. Fausto. Ele escreve essas duas obras fundamentais, né? Montanha Mágica, que é sobre as filosofias modernas, essa disputa permanente, diálogos surdos, e ao mesmo tempo tem o Dr. Fausto, que é aquele que, para alcançar o Supremo, a beleza suprema, vende a alma ao diabo. Né? E veja, no mundo moderno, a gente tem o tempo todo essa atitude de um homem que deseja impor a perfeição ao mundo, um mundo que ele encontra imperfeito, cabe a ele trazer essa perfeição ao mundo, e é muito curioso, porque é aquele homem que disputa com Deus, né?
quem é que disputa o trono? A gente sabe. Nesse sentido, a outra obra espetacular para se entender o espírito, né, da modernidade é O Paraíso Perdido, do Milton, o revolucionário. Típico. Agora, Fulton Sheen diz também que se a perfectibilidade do homem implica a manifestação do divino, isso supõe que os homens serão como deuses, como eu acabei de dizer. Problema esse que está diretamente vinculado ao problema do valor da inteligência. O homem moderno, ele perde a fé na inteligência. Ué, por quê que ele perde a fé na inteligência? Porque se você não reconhece, se curvando a realidade, observando a realidade, analisando a perfeição própria do mundo, se você não percebe, é porque a sua inteligência é incapaz de aceder à ordem do mundo, porque ela só capta por partes. E aí, dessa mescla de fragmentos, ela vai criar. Veja, vocês lembram da imagem que eu fiz do mosaico bizantino? O mosaico bizantino é como se vários pedacinhos do mundo fossem captados pela inteligência humana para ele recompor uma figura que representa aquilo que há de mais, aquilo que há de perfeito no mundo. Você recompõe o todo, né? De maneira oposta, o que acontece quando você julga que a inteligência não é capaz de unificar a ordem do mundo dentro de si? Quando você supõe isso, a inteligência ela vai pegando vários fragmentos e ela tem que criar, com base nela própria, um mosaico, mas ela não tem referência, ela não sabe o que é a perfeição. E aí ela vai lá e faz um desenho. Só que esse desenho é fruto do homem, o homem que é falível. E aí é que a gente tem, né, essas monstruosidades que são surgidas no momento em que o homem usurpa o papel de Deus. Para o Fulton Sheen, a partir do momento que a gente tem essa fé na inteligência, esse Deus moderno sucumbe. A fé na inteligência aniquila esse Deus moderno, que nada mais é do que a usurpação do trono de Deus pelo homem. Porque por meio da inteligência nós nos reconectamos com a ordem das coisas, certo? As duas coisas não coexistem, né? Ele explica porque os problemas estão intimamente relacionados, né? Ele diz o seguinte: somos como Deus na medida em que temos um intelecto, somos como bichos na medida em que temos carne. Negar a inteligência, portanto, implica em negar um Deus absolutamente perfeito. Negar um Deus absolutamente perfeito implica em negar a inteligência. O intelecto, ele nota que cada coisa ela é perfeita porque ela integra o universo de uma certa maneira. Mas a coisa sozinha, não tem como a gente entender a perfeição dela. A gente só entende quando a gente coloca todas juntas. Mas como nessa temporalidade, né? No mundo material elas estão todas separadas, é na inteligência que elas persistem todas juntas, né? Bem, e os problemas maiores, então, da filosofia moderna, o Fulton Sheen diz o seguinte: por que eu tenho que analisar esse problema, desse vínculo entre uma noção de inteligência e uma redescrição da ideia de Deus à luz de Santo Tomás? Por quê? E ele diz, bom, veja, os dois maiores problemas desencadeados pela filosofia moderna, que tem uma noção de inteligência ferozmente anti-intelectualista e uma noção de Deus completamente oposta à da tradicional, os dois problemas que surgem são, primeiro, essa da imanência de Deus no universo, como eu citei em Spinoza, né? O Deus ou a natureza se equivalem. E para isso, a filosofia de São Tomás, como que ela ajuda? Bom, porque ali, o realismo de Tomás oferece uma distinção real entre essência e existência. Essas noções de existência e essência, elas estão misturadas numa ideia de Deus como imanência, de Deus como natureza, de assimilação entre as duas coisas. Esse Deus que é o devir. Por outro lado, o segundo problema maior da filosofia moderna é a subjetividade do pensamento.
Ou seja, tudo aquilo que é pensamento, tudo aquilo que a gente caracteriza como leis universais, isso está em Kant escancarado, né? Se refere ao sujeito, ou no caso, como diz o Kant lá, o sujeito transcendental a todos os homens. E aí o Fulton diz, veja, ao problema da subjetividade do pensamento, que é o que nos afunda cada um de nós nos nossos abismos particulares, São Tomás estende a mão para todos aqueles que estão às voltas com esse problema da subjetividade do pensamento, com a doutrina do realismo, que é algo próprio do Santo Tomás. É de inspiração aristotélica, mas é a grande contribuição dele para a filosofia do Ocidente, algo mais do que estudado, algo que marca o Renascimento, né? Algo que marca o tomismo que renasce no final do século XIX. É justamente esse ponto. E é algo muito estudado de verdade, e que gira em torno, né, da disputa sobre os universais. E aí a gente tem ali a diferença entre os nominalistas, né, que consideram que os universais são apenas nomes, e os realistas, que dizem que não, que eles correspondem a justamente capacidade da inteligência de captar a essência das coisas, ainda que a partir de sua existência, que é algo diferente da essência. Enfim, como eu disse no início, né, não basta ser uma inteligência magistral para você reconhecer um problema que elaborado, né, um problema deixado, inclusive por uma série de seres humanos, de filósofos que recolocam Cristo na cruz, né? De novo, filosofia moderna, vai lá e cada um põe um prego a mais, né? Precisa de uma caridade impressionante para você reconhecer, mas estender a mão e falar, não, deixa eu te ajudar para você perceber que não é o melhor caminho colocar mais um prego ali, né? E é isso que é essa obra de doutorado. Então, eu recomendo todos vocês que estudam filosofia moderna, que já passaram noites em claro por não entender para onde leva, ou todos vocês que, quando leram ali a Montanha Mágica, falando, caramba, é para cá que trouxe esse sonho, no meio do campo de batalha, numa mina, e a gente disputou, e onde a gente chegou? A gente pôs o pé numa mina e foi pelos ares. Ou seja, há uma violência absurda, né? Há uma explosão, há uma implosão do ser humano, né? Essa implosão da inteligência acaba na vulgarização total das vidas humanas, no final das contas, né? Então, a coisa é grave, mas, é claro, só a igreja como educadora para jogar ali a escadinha, sabe, feita de corda, e tirar um por uma as pessoas dos seus abismos particulares, né? E esse eu diria que é o grande sentido dessa obra de doutorado. Então é um gesto de caridade para a gente recordar o papel fundamental da igreja como educadora, né? E é engraçado porque uma característica dessa maneira de ensinar é da parábola, né? E eu sempre penso nisso. E por que a parábola? Porque, veja, será que é preciso alguém ter aquela educação intelectual suficiente para entender Aristóteles, a metafísica, para ser capaz de entender do que é um defeito que a gente está fazendo aqui e o que a gente pode tirar dessa vida? Não. E aí, quando você recorre à parábola, o que você está fazendo é estendendo o vínculo entre as inteligências, ou seja, estendendo a palavra ao maior número possível, mas sem fazer concessões, né? Você não está deixando de falar o essencial. Você só está encontrando uma forma de trazer a pessoa para perto de você, mas para o essencial. Então, vai doer nela também. Mas você é capaz de fazer ela captar algo sem precisar necessariamente de uma sofisticação absoluta que é aquela que as pessoas que estudam muito figuras como Aristóteles, São Tomás de Aquino, Platão, Santo Agostinho, veja, São Boaventura e tantos outros, acabam adquirindo, né? E aí eu estava pensando, né, como tentar colocar numa parábola o que pode ter acontecido conosco, né?
nisso que a gente chama de filosofia moderna, e eu vou ler para vocês. E eu, na verdade, um belo dia eu estava pegando água. Eu estava pegando água na cozinha, e aí eu olhei que tinha uma das batatas ali, fazendo almoço, né? Antes de fazer o almoço, fui pegar uma água, e eu fui pegar as batatas para fazer um purê, alguma coisa, e eu vi que uma delas já estava brotando, estava tendo um novo broto. E ali que eu percebi, já sei como, talvez, da minha inteligência, que é muito inferior a de um intelecto brilhante como Futoshi, mas talvez eu consiga explicar todas as coisas que eu fui prestando atenção nesses anos todos de estudar os filósofos modernos e tentar traduzir em imagens todas aquelas teorias que disputavam entre si, né? E aí eu pensei em algo do tipo, não sei se vocês já repararam no envelhecimento das batatas. O perecer não necessariamente é assim o ápice do apodrecimento, vocês já repararam? É como aquela batata que tinha o broto saindo dela. Ela estava velha, mas o novo coexistia com ela. Uma batata que perece aos poucos, naturalmente, ao natural, sem doença que a putrefaça por dentro, ela desidrata ou murcha ao mesmo tempo em que ramos brotam em sua casca. O seu envelhecimento traz à tona o alvorecer de um novo exemplar. O broto e o tubérculo ressequido convivem até que o primeiro persista e o segundo pereça definitivamente. A cebola ocorre algo semelhante. Já repararam de onde vem as folhas, né, da cebolinha? Como ao alho, ao feijão e ao gengibre. A morte do exemplar não implica a morte do ser. O ressequir e perecer de uma batata não implica a morte do tubérculo da batata. A eternidade do mundo se manifesta no nascimento e perecimento das coisas materiais, submissas ao tempo. Que tudo muda, a não ser a essência ou ser das coisas. A realidade comporta a eternidade do mundo dentro de si. E desse comportá-la emite sinais potentes, sinais sonoros, sinais plenamente tangíveis. Daí que seja possível ao ser humano, realidade que comporta a eternidade do mundo dentro de si, traduzir em sinais intangíveis, aqueles formulados na inteligência, intangível também ela, os sinais patentes da eternidade do mundo. São os tais substantivos abstratos, ou conceitos, ou universais. Ou o fato de compreender no sinal tubérculo todas as batatas nascidas e ressequidas através do tempo. As que já foram, aquelas que hoje são, e cada uma que está por vir. Uma pessoa iletrada e inapta a ler Aristóteles pode entender plenamente do que é feito o mundo meditando sobre sua horta. O cultivar é o resquício da vida no jardim do Éden. Um dia alguém o fez com as palavras e o pensamento e trouxe à tona a filosofia. Aí, a certa altura do mundo, né? Uma penca de filósofos entrou no depósito de batatas armazenadas longe das intempéries da realidade para durar mais. Um barracão escuro. O depósito não tinha janelas nem ventilação. Os sacos de batatas cheiravam mal. Os homens, curiosos diante daquele paradoxo, a comida em potência, apodrecida antes de alcançar sua finalidade, levantaram a seguinte hipótese. Aspas. A evidente morte das coisas
conduz a pensar na finitude do mundo. A realidade comporta a finitude do mundo dentro de si. As batatas colhidas, armazenadas e sujeitas à putrefação não podem ter, de maneira nenhuma, relação com aquelas ainda frescas e por colher. A morte habita cada coisa. A rígida tendência à putrefação de cada parte do mundo é a própria essência do mundo. No ser habita a finitude. O começo, meio e fim de cada coisa. Um movimento perpétuo está circunscrito pelo espaço que lhe cabe no mundo, ou porção. Logo, tudo que existe, em última instância, é matéria e movimento. Como poderíamos também nós ser outra coisa, se nada mais somos que estratos do mundo? Ah, quanta ilusão! Nomear como se fossem infinitas, eternas, as coisas do mundo. Como se cada parte da realidade exprimisse algo maior que sua extensão destinada a nascer, murchar, apodrecer e desaparecer. Quanta ilusão julgar a inteligência, essa capacidade de captar o que se passa no mundo e com o mundo apta a abarcá-lo. Quanta ilusão julgar a inteligência apta a abarcar o mundo. Até o que chamamos inteligência, já entre aspas, é vítima das ilusões que as coisas vivas pregam em nós, escondendo que são pura morte, pura tendência à putrefação e morte. E ali, aquela penca de filósofos ficaram a lamentar o quanto foram ingênuos, e cada um, após corrigir as ilusões do intelecto, propôs uma explicação ao curioso e inexplicável fato de termos tanto tempo acreditado na eternidade do mundo quando sua finitude se impunha. Profundamente absortos, cada qual nesta questão fundamental, esqueceram uns dos outros, enquanto propunham sistemas aptos a explaná-la, necessariamente apartados de todas as ilusões que contaminaram a inteligência humana por séculos a fio. Foi assim que surgiu a filosofia moderna. Espécie de cão espantado com a dificuldade de abocanhar a própria cauda e permanentemente envolvido na hercúlea tarefa de estabelecer um modo seguro de enfim pegá-la, ou pelo menos explicar do ponto de vista transcendental, isto é, da perspectiva da angustiante essência canina, por que razões era impossível abocanhá-la. Em definitivo, enquanto cada mente brilhante se esmerava em seu sistema, as batatas podres, ao longo do depósito, foram derretendo e corroendo o solo, de modo que, em volta de cada uma, afundou a terra indefinidamente, separando-as em ilhas cercadas, cada qual de um profundo abismo. E aí, ninguém mais se entendeu. É diante desse cenário que aparece o reverendo Fulton Sheen para jogar para cada uma dessas mentes magistrais uma corda que os traga de volta à luz e os faça novamente prestar mais atenção no fato de que a batata que envelhece é aquela que libera o novo broto. Muito obrigada.